Grandes impérios batalhando pela influência do continente, fazendo comércio com o mundo todo. Novas nações, línguas e costumes. Nesse vídeo, irei falar e se as Américas nunca fossem colonizadas. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A chegada dos europeus na América interrompeu o processo civilizatório de várias etnias nativas locais. Como os povos e ecossistemas desse continente estariam hoje sem essa brutal interferência? Nesse vídeo, irei trazer um exercício completamente teórico dessa realidade alternativa. Na nossa realidade, a América foi descoberta de fato há milhares de anos, algo entre 15 e 18 mil anos atrás, sendo que esse número ainda não é consenso, pois existem evidências de atividades humanas na América há 48 mil anos. Alguns acreditam que o primeiro contato veio com a passagem pelo Estreito de Bering. Outros dizem que os aborígenes australianos, muito provavelmente de barco, vieram antes através do Oceano Pacífico. O fato é que os europeus não foram quem descobriram o continente. Apesar disso, eles colonizaram as Américas, tomando o espaço, modificando a cultura, a política, a fauna e a flora. Hoje em dia, se estima a existência de 45 milhões de ameríndios, segundo a ONU, sendo que no Brasil existem por volta de 900 mil. Contudo, antes da chegada dos europeus, existiam cerca de 100 milhões de indígenas por todo o território americano. Em regiões brasileiras, se estimava cerca de 5 milhões, hoje restam apenas um quinto desse total. Pouco antes da chegada dos europeus, na Cordilheira dos Andes, vivia uma das maiores civilizações do mundo na época, com pelo menos 14 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, na mesma época, a Inglaterra tinha uma população de 3 milhões e meio de habitantes, só no século XIX que ela atingiria a mesma marca que os Incas. E provavelmente seria essa a grande superpotência das Américas, o Império Inca. Essa civilização estava em expansão por toda a América. Em meados de 1430, o Império Inca não passava dos 70 km². Em 1533, esse território tinha aumentado 27 vezes. Para se ter uma ideia, a cada 10 anos, os Incas expandiam um território do tamanho do estado do Paraná. Se continuasse nesse ritmo, chegaria no Brasil ainda no século XIV, e no século XVIII já teria boa parte do território brasileiro. Esse sucesso se dá pela organização do seu exército de 12 mil guerreiros bem treinados e especializados, diferente dos demais exércitos americanos, que não tinham a guerra como vocação. Assim, a mais rica e próspera nação das Américas seria o Império Inca, rico em ouro, que provavelmente também expandiria sua língua oficial, o Quichua. Os Incas fariam comércio amplamente com países da Ásia, como Japão e China. As principais tribos brasileiras, o ramo Tupi, precisaria se unificar rapidamente para tentar barrar o avanço dos Inca. Assim, poderíamos ver a formação de nações de povos do território brasileiro, como os Tupis, Guaranis e Gés. É possível que eles seguissem um modelo monárquico ameríndio, como as outras civilizações do continente, mas talvez eles pudessem importar modelos internacionais, como a República Ocidental ou Asiática. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Avançando para a América Central, poderíamos ver uma rivalidade de dominância entre maias e astecas, ainda que esses últimos possuíssem uma civilização um pouco mais avançada tecnologicamente. Porém, é na América do Norte que veríamos uma verdadeira pluralidade de nações competindo por espaço e influência. Talvez uma das principais mudanças que veríamos caso os europeus nunca tivessem colonizado as Américas é que nunca existiria um Estados Unidos consolidado. O continente norte-americano seria dividido em pelo menos 8 nações principais, como os Aztecas, Apaches, Cherokees, Iroqueses, Crees e Sioux, por exemplo. As tribos da costa estariam em contato com estrangeiros comerciais e logo grandes cidades cresceriam na costa do Atlântico e do Pacífico.
Os povos costeiros enriqueceriam, trocando recursos como milho com o Velho Mundo. É possível que os europeus negociariam com as tribos orientais e os chineses negociariam com as tribos ocidentais. Além das fronteiras geográficas mudarem muito, outro fator mudaria também: nossas dietas. O trigo não teria sido um alimento básico nos continentes americanos, pois é algo introduzido pela Europa. E os alimentos americanos, como milho, tomate e batata, não teriam sido apresentados aos europeus. A América seria dividida em inúmeras culturas e idiomas, bem como religiões únicas que diferentes pessoas seguiriam. Tribos menores seriam engolidas por tribos maiores e as fronteiras continuariam a mudar ao longo da história. A Califórnia provavelmente seria a região mais populosa do continente, com as nações Wacash e Xochini. 1/3 da população nativa americana, no que é hoje os Estados Unidos, vivia na Califórnia. Essas tribos cresceriam e competiriam umas com as outras nessa terra rica em recursos. As probabilidades são que as regiões, como os Grandes Lagos, se tornariam as áreas mais disputadas do mundo. Em um estágio mais avançado, é possível que víssemos guerras entre os Cree e os Iroqueses. E essa seria outra nação que teria uma cultura dominante, os Iroqueses, que continuariam a desenvolver sua nação e cercar grande parte das áreas dos Grandes Lagos e do rio Mississippi. Eles eram conhecidos como uma das nações mais fortes devido às suas práticas agrícolas bem-sucedidas e à capacidade de invadir outras nações. Uma das maiores consequências da invasão na América foi, sem dúvida, o impacto natural que as matas e fauna tiveram durante os últimos 500 anos. Os nativos, diferente do povo europeu, tinham uma grande ligação espiritual com a natureza, tanto com os animais quanto com a mata, e para eles, a harmonia do universo dependia do equilíbrio da fauna como um todo. Por isso, boa parte das tribos eram nômades ou seminômades, não viviam sempre em um único local, com a crença de não sobrecarregar os lugares e utilizar deles somente o necessário para a subsistência da tribo. Hoje em dia, boa parte da fauna de toda a América está comprometida, provavelmente um desastre irreparável. Logo após a colonização europeia, ocorreram políticas de desmatamento que só foram ser reconhecidas como prejudiciais ainda recentemente, com o avanço de movimentos ambientais. Se não tivesse acontecido a invasão, com as medidas que os indígenas tomavam sobre a natureza, provavelmente teríamos bem mais que 12,5% da Mata Atlântica que restou hoje. Muito disso pode estar relacionado ao agronegócio, que na última década foi capaz de desmatar pelo menos 70% das florestas da América Latina. Além do impacto na mata, também sofreram os animais que aqui viviam, como o lendário Puma concolor do leste e a araraúna, dentre diversos outros animais. Sabe-se que a América Latina teve a maior perda de espécies nas últimas décadas, cerca de 80% das espécies totais de peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis. As maiores causas estão ligadas à caça excessiva e o deterioramento do seu habitat. Contudo, os nativos americanos possuem um grande respeito aos animais, uma vez que boa parte deles eram sagrados. É difícil de dizer se as nações americanas teriam mantido esse respeito tão grande com a natureza com o avanço da Revolução Industrial e da tecnologia, mas é bem possível que a preservação fosse maior do que aplicada na nossa realidade, uma vez que as terras não seriam usadas como colônias de exploração. Contudo, é um fato que as nações das Américas também provavelmente ficariam defasadas sem a tecnologia e as ideias que os europeus forneceram durante a colonização na nossa realidade. Apesar da brutalidade europeia, muitos aspectos considerados positivos foram absorvidos pela população americana. Conheça agora a CA Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Além de diferenças diretamente no próprio continente americano, nessa realidade, o resto do mundo também seria bem diferente. O Império Português e principalmente o Espanhol não teriam se tornado muito influentes.
Então, a cultura e língua espanhola seriam bem menos conhecidas e teriam menos importância no contexto global. Sem os territórios americanos, o período colonial na maioria dos países africanos e asiáticos teria sido mais longo e provavelmente mais rigoroso, pois as competições entre as potências europeias seriam bem maiores. Assim, talvez demorássemos mais para ver uma África e Índia independente. Apesar disso, o continente africano teria uma população bem maior, uma vez que a maioria dos escravos foram retirados de suas terras natais na África. Além disso, sem a extração de minérios e outras matérias-primas americanas, a Europa seria consideravelmente mais pobre do que vemos hoje. Uma das nações que mais seria beneficiadas nesse cenário, curiosamente, seria a China. Primeiro, que o mandarim seria a língua mais falada no mundo, pois a maior população que fala inglês está nos Estados Unidos, e sem a influência mundial dessa nação, o inglês perderia muita força na comunidade internacional. Somado a tudo isso que foi falado no vídeo, com certeza, a maior consequência para o mundo, caso as Américas nunca fossem colonizadas, seria as milhões de vidas salvas. Estudos apontam que a colonização europeia das Américas contribuiu direta e indiretamente para a morte de cerca de 56 milhões de pessoas. O estudo atribui as mortes a fatores que incluem doenças introduzidas como varíola e sarampo, bem como guerras e colapso social. Se as Américas nunca tivessem sido colonizadas pelos europeus, não apenas muitas vidas teriam sido salvas, mas também várias culturas, costumes, ideias e línguas. Através da colonização, as populações nativas foram rotuladas como índios, foram escravizadas e forçadas a abandonar suas próprias culturas e se converter ao cristianismo. Apesar de parecer distante, o genocídio indígena ainda não acabou. Muitos ainda são assassinados a sangue frio ou por pressões políticas e mudanças culturais. Em 2023, indígenas Yanomamis foram cercados pelo garimpo ilegal e passaram a sofrer com doença e fome, provocando a morte de 570 crianças por desnutrição. Talvez, sem a colonização europeia, essas vidas não teriam acabado de forma tão cruel. De qualquer jeito, uma América sem colonização europeia nunca será conhecida e somente ficará no EC. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!